Meus irmãos, nos dias em que nós vivemos, nós geralmente temos visto pessoas que se dizem servos de Deus, mas que muitas vezes buscam honras para si. Buscam honras para si próprios. E se esquecem às vezes de Deus, se esquecem às vezes de Jesus Cristo. E nos nossos dias, muitas vezes, é isso que nós vemos. É isso que tem acontecido. Nós vemos aqui um servo de Deus. E servo é servo. A disposição dele é entender que há alguém que está na direção da sua vida, que é alguém a quem ele está subordinado. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos sabemos exatamente aquilo que estamos fazendo, temos consciência do nosso papel, nós vamos agir como João Batista agia. João Batista, a gente pode dizer que ele foi o último dos profetas, mas ele não foi tão agraciado porque ele não chegou a ver o Cristo ressurreto. Então nós somos mais agraciados que ele, porque nós podemos ter a revelação plena de Deus depois de ter acompanhado o Cristo ressurreto. Mas João Batista, ele veio para aplanar o caminho. Ele veio para começar a mostrar às pessoas a necessidade do arrependimento, da conversão, de reconhecer a sua falta, o seu pecado, e de buscar então esse arrependimento sincero das suas atitudes. Então é importante nós olharmos para essa questão, lembrarmos que João Batista é pouco tempo mais velho que Jesus, mas ele teve o seu ministério iniciado antes do ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele já tinha ali os seus discípulos, já tinha aqueles que o acompanhavam, já tinha as pessoas, já conheciam a sua pregação, e a pregação dele era extremamente dura. Era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem que falava das pessoas da necessidade de reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores e nós precisamos do perdão do Senhor. Então, quando ele se coloca para trazer essa mensagem, ele está aplanando o caminho para o Senhor, está preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo e para o início do ministério de Jesus, que só acontece justamente depois do batismo. E era necessário cumprir toda a Escritura. Então é importante nós lembrarmos disso. Logo depois do batismo, nós vemos aqui em Mateus que ele vai para a tentação, para ser tentado no deserto. Então é importante nós lembrarmos disso. No primeiro verso ele fala que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos ou convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E ele vai citar Isaías capítulo 40, a partir do verso 3 a 5, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparar o caminho do Senhor, preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para o início do seu ministério. Apesar de João já estar pregando, já estar anunciando, ele sabia que ele não era o Cristo, que não era ele que deveria ocupar esse papel. Ele sabia, ele tinha consciência de que ele era servo, que ele estava preparando o caminho para aquele que viria, para estabelecer o seu reino. Ele tinha plena certeza disso. E aí ele continua. Qual era a postura de João? Como ele ficava? Era algo extremamente simples. As vestimentas de João Batista, elas eram extremamente simples. Elas eram de vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, e a alimentação dele era algo simples, algo que estava no campo.
algo que poderia ser encontrado de forma bem tranquila ali onde ele estava. Então, a pregação de João Batista e a forma como ele se apresentava eram questões simples. Pelo de camelo, um cinto para que as vestes não saíssem voando, porque eram túnicas, eram vestes longas, então ele deveria ter o cinto para fechá-las, e a alimentação, gafanhotos e mel silvestres. Eram coisas simples, e havia certos gafanhotos que Deus havia separado que eles poderiam estar utilizando como alimentação. Então, nesse sentido, João também estava usando aquilo que Deus havia deixado para que pudesse servir de alimentação. E é interessante que as pessoas saíam de Jerusalém, da Judéia, da circunvizinhança do Jordão, iam até ele, iam ter com João Batista, iam até onde ele ficava para poderem ouvir a pregação, para que pudessem ouvir a mensagem do Senhor, e a mensagem dele era essa de arrependimento. Era uma mensagem simples, uma mensagem direta. Hoje, politicamente correto não permite que você faça isso. Você já não pode chegar assim e falar assim: olha, você precisa se arrepender do seu pecado. Politicamente correto não deixa que você faça. Você não pode confrontar. Mas João Batista confrontava. A pregação dele era assim, ela era direta. Então, esses que iam até ele eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, reconhecendo que realmente eram falhos, eram pecadores e precisavam do perdão de Deus. Então eles reconheciam isso e aí então eram batizados. Olha só o verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Ele não foi politicamente correto aqui. Chamou-lhes de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E por que isso? Porque eles tinham aumentado um pouquinho a lei. Então, ao invés de 10 mandamentos, você tinha 248 mandamentos e 365 proibições, para facilitar um pouquinho mais para você compreender a lei. Então os fariseus, eles tinham essas um pouquinho a mais aí das leis. Então, ao invés de 10 mandamentos, eles tinham ampliado um pouco mais, para que fosse bem delimitado o que você poderia fazer. Então, a jornada no dia de sábado tinha a quantidade de passos que você poderia dar, a quantidade de peso que você podia carregar, Então, guardar o dia de sábado, eles tinham especificado cada mandamento de tal forma daquilo que Deus não dizia. Então isso é complicado, quando você diz aquilo que Deus não diz, você falar aquilo que Deus não fala, você prometer aquilo que Deus não promete, e você restringir aquilo que Deus não restringe. É importante nós lembrarmos disso. E quando eles chegam até lá, João conhecia esses homens. João sabia a forma como eles agiam, e por isso que ele os chama dessa forma. O verso 8, se ele chamou de raça de víboras, falou: quem induziu a fugir da ira vindoura? Porque ele disse: olha, com o comportamento que vocês têm, o caminho para vocês é a ira vindoura, é a ira de Deus. O verso 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está dizendo: olha, não adianta vocês virem aqui e pedir para ser batizados. Falou: não é isso, não é esse o propósito. É preciso realmente demonstrar arrependimento. Não adianta apenas chegar e receber o batismo, João está dizendo aqui, João Batista. Não é só isso que precisa ser feito. É preciso mostrar esse arrependimento. É preciso viver isso. É preciso demonstrar que realmente houve o arrependimento, houve mudança.
É preciso mostrar essa mudança. O verso 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque o judeu, ainda hoje, é isso que ele traz à mente. Não porque nós somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós somos da família da aliança. Nós também somos, por adoção, em Cristo Jesus. E hoje nós somos parte do Israel de Deus, como nós já pregamos aqui em outra oportunidade. Mas ele está dizendo, falou, olha, não é essa a questão. Não é isso. Não adianta você confiar apenas naquilo que Abraão fez. Mas qual é o seu fruto? Demonstrando arrependimento, demonstrando mudança, demonstrando que você realmente serve ao Senhor. E aí no verso 10 ele já coloca que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você já tentou recuperar uma árvore frutífera? Você vai, você cava em volta da sua raiz, você vai e põe adubo, você vai, cava de novo, você muda, você rega, você vê se tem alguma praga nela, você poda a árvore. Você já experimentou fazer isso? Quanto tempo você permanece fazendo isso? Não é indefinidamente. Chega um certo momento e fala assim, não, essa árvore não vai mais frutificar. E é o momento de cortá-la e substituir, lançá-la fora. E é isso que ele está falando. É isso que ele está trazendo. Para que os judeus entendam, para que esses saduceus, para que os fariseus, para que essas pessoas que são os entendidos da lei possam compreender a verdade da palavra. Conhecer além da letra. Porque às vezes a gente fica preso apenas à letra e não conhece além dela. Às vezes a gente fica preso num texto sem entender exatamente o que ele está dizendo. Em alguns momentos, hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas tiram o texto completamente do seu contexto e trazem uma mensagem que o texto não traz. Então por isso que ele está chamando a atenção, falando, não adianta simplesmente vocês virem até aqui e se batizarem, se vocês não tiverem uma vida que demonstre essa transformação, essa mudança. E é isso que Deus requer de nós, essa transformação, essa mudança, esse reconhecimento de como nós devemos viver para agradar a Deus, para agradar ao Senhor, vidas que sejam realmente voltadas para o Senhor. João Batista aqui então está instruindo, está pregando, está alertando, está exortando o povo a forma como eles devem viver. Agora, na sequência, ele vai fazer menção a Jesus Cristo. No verso 11, ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele entendia exatamente qual era o papel dele. E ele entendia exatamente quem viria depois dele. Para onde ele estava apontando. Ele sabia exatamente que ele apontava para o Senhor Jesus Cristo. Ele pegava e ele apontava para aquele que viria para realmente fazer a obra. Aquele que realmente precisava ser exaltado. E aí ele diz assim, na sequência, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essas referências nós temos, por exemplo, em Atos 1, verso 5, que diz assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o verso 8, também de Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, batismo com o Espírito Santo. Enquanto João Batista já informava que iria acontecer, nós vemos em Atos confirmando também essa questão do batismo com o Espírito Santo. E é interessante que todas as vezes, e essa questão do batismo com o Espírito Santo, algumas pessoas fazem uma certa confusão, e às vezes a gente tem que pontuar algumas questões. Quem distribui dons é o Espírito Santo, e ele distribui como lhe apraz. Então eu não posso exigir do Espírito Santo o mesmo dom que o meu irmão que está do meu lado. Então isso é uma coisa, porque quem dá é o Espírito Santo e como ele quer, não sou eu que determino, é Deus. Quem é Deus? Ele é superior, ele é supremo. João Batista diz assim: olha, eu não sou digno de levar a sandália de quem virá depois de mim. É essa a concepção, e a gente vê hoje as coisas estão sendo invertidas. É Deus que tem que fazer as coisas para mim, e não eu que tenho que servir a Deus. Está invertido, servo e senhor. Mas quem dá os dons é o Espírito Santo de Deus. E o primeiro dom que ele dá, que ele concede, é a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e não por obra, mas é por dom, graça e misericórdia de Deus, que concede a cada um de nós através da pregação da palavra de Deus. É assim que vem, e é assim que o Espírito Santo vai habitar em nós. A fé que vem de Deus é o Espírito Santo que transforma os nossos corações. Então todas as vezes que uma pessoa é retirada das trevas para a luz de Deus, está sendo batizada com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o momento da conversão, que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Não é nenhum sinal exterior, não é nenhum sinal visível, não é nenhum dom específico que vai demonstrar isso, mas é o maior dom que nós podemos ter, que é a salvação em Cristo Jesus. É esse dom que autentica, que demonstra que nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. E aí Deus nos concede outros dons para nós aplicarmos a vida da igreja com um fim proveitoso. Então às vezes isso ocorre, porque se nós voltarmos um pouquinho lá em Ezequiel 36, verso 25 e 26, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. É isso que acontece quando nós somos alcançados pela palavra de Deus. Somos transformados pela palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o texto aqui a questão da pá que ele tem na sua mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá seu trigo em celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Se nós formos para Marcos, capítulo 1, verso 15, diz assim: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando é o tempo? É agora, é hoje. O tempo do arrependimento, da conversão, é já. O tempo de pregar o Evangelho é urgente. Por isso que é preciso nós anunciarmos, nós falarmos, nós pregarmos o Evangelho. Por isso que é preciso nós batalharmos pela fé que o Senhor concedeu aos santos. Por isso que é importante nós pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos a palavra do Senhor. Por isso que é importante nós falarmos do Senhor Jesus Cristo e reconhecê-lo como Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que é importante nós reconhecermos o nosso papel de servos e de servirmos a Deus com diligência e com alegria, pregando, anunciando e vivendo o Evangelho nas nossas vidas, dia após dia, mostrando diferença, mostrando que é possível ser cristão no mundo de hoje, porque as pessoas às vezes dizem: mas isso aí era antigamente, era tão mais fácil. Não era, não. Se você olhar nos primeiros séculos, os cristãos eram mortos.
eram decapitados, eram jogados às feras. Hoje as pessoas às vezes vão colocar um post seu tirando sarro de você, falando que você é cristão. E se as pessoas te julgarem dessa forma, se você avançar um pouquinho mais aqui em Mateus, for lá para a questão do Sermão do Monte, começa no capítulo 5 e termina no 7, você vai ver quantas coisas que, se acontecerem com você por causa do Evangelho, o quão bom isso vai ser para a obra de Cristo. Quanto nós vamos estar investindo e sendo diligentes na obra do Senhor. Mas hoje é possível ser cristão, é necessário ser cristão, porque o dia está próximo. O dia está próximo. João disse que Cristo estaria vindo para estabelecer o seu reino. E o reino de Cristo foi estabelecido. Agora nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo para concluir a sua obra. E o tempo está cada vez mais próximo. Mas as pessoas vivem dia após dia como se isso nunca fosse acontecer. Dia após dia, como se a morte nunca viesse nos buscar enquanto Cristo não vem. Mas dia após dia nós estamos mais próximos do fim. Pode ser o fim para nós nessa existência, mas também para a volta do Senhor Jesus Cristo, que o dia está próximo. Então nós devemos continuar pregando, anunciando e dando honras e glórias ao Senhor Jesus Cristo. E a visão de João Batista em relação a quem é o Senhor fica mais clara ainda agora na questão do batismo do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras já diziam que era necessário que Cristo fosse batizado, que era necessário passar por todos os ritos. Cristo disse que não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei. E ele precisava então passar por esse rito, apesar de não ter pecado. Mas ainda assim ele precisava passar, para depois disso então começar o seu ministério público. Então do verso 13 ao verso 17 do capítulo 3, ele vai dizer assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João tinha a clara visão de quem era o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha convicção, ele sabia exatamente com quem ele estava tratando. Ele sabia exatamente quem era esse que estava se apresentando diante dele. Por isso essas palavras dele. Mas o senhor não precisa ser batizado. O senhor não tem pecado. O senhor não tem que se arrepender do pecado. Ao contrário. É reconhecer o papel que ele tinha. Mas quando Cristo responde a ele, falou: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura, toda a justiça. Então ele o admitiu. Só aí que realmente ele vai e celebra o batismo. Era necessário que Cristo passasse pelo batismo de arrependimento ali de João Batista, para que ele pudesse se identificar conosco. Porque ele já nasceu de mulher por obra especial do Espírito Santo. Nasceu de mulher, cresceu, teve as aflições que nós tivemos, que os nossos filhos tiveram, que nós tivemos quando éramos pequenos. Cresceu, chegou o momento de iniciar o seu ministério, realmente o seu ministério terreno, para cumprir o propósito de Deus. E aí então era preciso que ele se identificasse com a raça humana. Era preciso que ele se identificasse conosco, com a necessidade do arrependimento e do perdão. E aí quando Cristo é batizado, ele sai da água, e aí se abrem os céus, e aí viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e a voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. A presença do Deus Trino se manifestando, demonstrando ali
a presença da Trindade. Por mais que você não encontre o termo específico, nós vemos aqui a manifestação da Trindade, do Deus Trino, apontando aqui, surgindo no mesmo lugar, no mesmo instante. Então, caem por terra algumas teorias que falam sobre força ativa de Deus, sobre a questão de um mesmo Deus se manifestando de formas diferentes. Nós cremos num Deus único que se divide em 3 pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui é uma demonstração clara disso. Mas é preciso nós lembrarmos: a pregação da palavra de Deus é algo para nós essencial. O viver a palavra de Deus para nós é algo que não é negociável. Nós, enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus, enquanto transformados pela palavra do Senhor, pela pregação da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós devemos viver isso dia após dia. Devemos testemunhar vivendo. A maior pregação que nós podemos ter é a nossa vida. É vivermos aquilo que temos aprendido e sendo instruídos pelo Senhor. Há uma ilustração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para nós finalizarmos. Diz que havia um jovem cristão e mudou um vizinho novo, próximo à casa dele, e também jovem. Ele falou assim: eu vou evangelizar aquele rapaz, perguntar se ele é cristão, eu vou evangelizá-lo. E foi até ele e falou assim: olha, tudo bem, começou a conversar. Falou assim: eu queria te emprestar um livro. Você gostaria de ler? Você gosta de ler? Eu falei: gosto. Falou assim: então, eu queria te emprestar um livro. Você quer? Falou assim: espera um pouquinho que eu estou lendo um outro livro primeiro. Eu falei: tudo bem. Passado um certo tempo, né, eles conversaram de novo. Ele falou assim: olha, terminou de ler o livro, já que você estava lendo? Ele falou: ainda não, mas logo eu termino. Tudo bem. Passou mais um tempinho e perguntou: e agora? Já terminou? Eu falei: não, ainda não. Aí, passando o dia na rua, o rapaz chamou. Falou assim: olha, eu terminei de ler aquele livro que eu estava lendo. Agora você pode me emprestar aquele que você queria me emprestar. Aí ele foi lá e pegou uma Bíblia. Falou: olha, eu queria te emprestar esse livro aqui. É o livro mais importante do mundo. É a palavra de Deus. Eu queria que você pudesse ler. E se você tiver alguma dúvida, eu gostaria de te ajudar a entender. Aí o rapaz agradeceu. Ele falou assim: só me tira uma dúvida. Que livro era esse que você estava lendo? Que eu tentava te oferecer isso aqui e você não queria. Ele falou assim: eu estava lendo um outro livro. Eu estava lendo o livro da sua vida, vendo qual era a sua postura, como você se comportava, para depois poder receber o livro que você queria me emprestar. Então, às vezes, os nossos atos falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que nós dizemos. Tem um autor que coloca isso, que ele diz que os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Então nós devemos pregar o Evangelho, se necessário usando palavras, mas acima de tudo, com a nossa posição, com a nossa vivência enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas transformadas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, e reconhecendo quem é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor Jesus Cristo. E tudo o que Ele nos conceder, nós devemos devolver a Ele, agradecendo por quão grande amor que Ele tem por cada um de nós, por Ele ter nos capacitado, por Ele ter nos conduzido e nos auxiliado em tudo quanto tivermos feito. Porque aquilo que nós conquistamos para Cristo não é nosso, e não é pelo nosso poder, não é pela nossa astúcia, mas é pela graça de Deus, para a honra de Deus, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a cada dia de nossas vidas, nós devemos glorificar ao Senhor, nosso Deus Pai, que nos amou, que nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que morreu naquela cruz por cada um de nós. E o Espírito Santo, que habita em nós, e nos conduz, nos sustenta,
nos dirige, nos instrui e nos auxilia, inclusive nas nossas orações, muitas vezes com gemidos inexprimíveis, para que as nossas orações possam chegar diante do nosso Pai. Que Deus nos dê a graça de sermos servos fiéis ao Senhor e de reconhecermos que Ele é o Senhor das nossas vidas, que nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Nós, nesse momento, vamos também entoar um hino ao nosso Deus, hino 110. Hino 110. Achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar, tomando-me em seus braços, firmou-me nos seus passos, e agora andamos juntos, a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio às densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já estás comigo, o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, é onde eu vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, encerrando assim o nosso culto. Depois recebereis a bênção. Para essa oração, eu vou convidar também nosso irmão Thor, que nos dirige a Deus. Depois recebereis a bênção. Altíssimo Deus, querido Pai, mais uma vez estamos como igreja reunidos, te louvando e te adorando por tudo que o Senhor é, Senhor. Agora em oração de agradecimento por mais esse culto, Senhor, que tudo foi para a honra e glória do Teu nome. Amém. Dá a recompensa ao pastor André, sua família que se dispõe a estar aqui conosco. Nós te louvamos pela palavra que o Senhor
nos trouxe através do Teu Espírito Santo e usando a instrumentalidade do Teu Filho também, Senhor, nos despede em paz, nos prepara para mais uma semana, Senhor. Guarda essas palavras no fundo do nosso coração. Tudo isso nós pedimos, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que o Senhor esteja ao teu lado, como seu grande amigo e companheiro de jornada. Que o Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. Que o Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés e guiando os teus passos. Que o Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. Que o Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. Que o Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. Que o Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu infinito amor. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.